9. Confesso que eu pratiquei bastante lendo esses versículos. Pensava em ler numa versão diferente, mas aí a Mariana falou, não, tá muito difícil para você falar essas palavras. Eu falei, então ok, vamos ler em NVI, amém? Acredito que eles vão botar aqui. Aleluia. Atos 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Versículo número 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Versículo número 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão o quê? Poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós. E serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Versículo número 12. Eles então voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. E aqui eu gostaria de me referir, no NVI fala aposentos, mas eu vou estar sempre usando o termo cenáculo, ok? Aí diz assim: achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, o filho de Tiago. 14. Todos eles se reuniram sempre em quê? Em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. Versículo número 15. Naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 121 pessoas. Agora nós vamos pular para o versículo número 2. Atos capítulo número 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Versículo número 5. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se um som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. No versículo número 7, olha só: atônitos e maravilhados, eles perguntavam uns aos outros: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e eslamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto e da província da Ásia. Versículo número 10, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretentes e árabes. Nós os ouvimos declarar o quê? As maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Alguns todavia zombavam deles e diziam: eles beberam de vinho demais, estão embriagados. Versículo número 14, aleluia! Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão, e aqui ele começa a pregar pela primeira vez: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me lhe explicar isto. Ouça com atenção. Estes homens não estão bêbados,
como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto que foi predito pelo profeta Joel. O que foi? Versículo número 17. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Eu mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. 22. Israelitas, ouçam essas palavras, continua Pedro dizendo: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecido de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retesse. A respeito dele disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua enxuta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem me permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Versículo 29, Pedro diz ao povo: irmãos, posso te dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isto, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Porque ele vive, eu posso sim crer no amanhã. Aleluia! Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: ó Senhor, disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando viram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e uns aos outros e aos apóstolos: irmãos, o que faremos? Versículo 38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos aqueles que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Feche seus olhos nesse momento. Pai amado, nós oramos sobre toda a carne, sobre todo homem e mulher que está neste lugar, porque a tua promessa, a tua palavra não volta vazia. Senhor, eu não tenho, Pai, palavras, ou eu não tenho sabedoria o suficiente para convencer o meu irmão, a minha irmã que está sentado, ou aquele que está escutando pela internet, mas eu sei, o Espírito Santo, que tu pode me usar como um vaso, Senhor, tu pode me usar como, Senhor, um instrumento nas tuas mãos, e eu me coloco à disposição da tua presença nessa noite, Senhor. Usa-nos, Senhor, e derrama o teu Espírito sobre nós. Aleluia, aleluia. Eu confesso que no começo eu estava um pouco preocupado, porque eu não sabia se eu deveria ler tantos versículos no começo. Um pregador novo, que fez algumas vezes só, você está sempre testando. Não sei você, eu estava até conversando com o Alex, eu gosto de cozinhar, e de vez em quando você testa coisas diferentes, né? Eu, por exemplo, uma vez estava fritando um bife, e eu falei: será que se eu botar um açúcarzinho nesse bife com sal vai ficar bom? E não é que o negócio ficou bom? Então de vez em quando a gente tenta coisas diferentes, mas isso não é o importante. Mas o que é importante é o que nós lemos. E essa palavra, esses versículos que nós lemos, Atos 1 e 2, é já o suficiente para nós fecharmos nossa Bíblia, ajoelharmos e ir embora.
porque o Espírito Santo sabe, o Espírito de Deus está neste lugar. Não basta, não precisa mais eu falar nem nada, porque essas palavras enchem pelo menos o meu coração de alegria e gozo, porque nós vemos aqui uma promessa que Jesus prometeu a eles, e essa promessa é viva e eficaz, se derramou sobre eles e está se derramando sobre nós, e cada dia mais. Atos dos Apóstolos é a única história inspirada da igreja. Também ela é a primeira história da igreja e o único registro histórico original a tratar do início da fé. Todos os outros relatos se valem da obra de Lucas. O livro dos Atos dos Apóstolos, ela faz a transição entre o judaísmo e o cristianismo, entre a lei e a graça. Se não fosse pelo livro de Atos, não teríamos nenhuma informação acerca da igreja primitiva. E haveria uma enorme vácuo, uma lacuna enorme entre a vida de Jesus e os evangelhos a vida de Jesus nos evangelhos e das epístolas. O livro de Atos responde essas perguntas e outras também, além de servir de ponte entre a vida de Cristo e a vida segundo o exemplo de Cristo ensinado nas epístolas. Atos dos Apóstolos é um livro que pulsa com vida e ação, assim como lemos. Ler e vemos a operação do Espírito Santo a formar a igreja, conferindo-lhe poder e expandindo o seu alcance. O livro de Atos é um registro impressionante. Um registro de como o Espírito Santo usou instrumentos mais improváveis, superou os obstáculos mais formidáveis e empregou os métodos menos convencionais, obtendo os resultados mais extraordinários. Quem poderia imaginar Pedro, um pescador, se levantando no meio daqueles homens e declarando Joel, declarando o que Davi havia já profetizado sobre Jesus? Quem imaginaria Tomé, aquele que negou a Jesus, aquele que não negou, aquele que não acreditou que era o Cristo ressuscitado, estaria ali no meio, profetizando, falando em línguas, queimando em fogo? O Espírito Santo, ele faz do nada tudo. Ele usa o vaso quebrado e renova. Ele enche o vazio para poder fazer coisas grandiosas que não imaginaríamos. Tudo começou ali num cenáculo, naquele aposento, em inglês como fala, upper room, entre 120 irmãos. O derramar do Espírito Santo naquele dia, ele predomina até hoje. Até hoje a igreja vive, pulsa e atua pelo poder do Espírito Santo que começou naqueles dias. A igreja é uma instituição formada no palco celestial de Deus que perdura até hoje. E eu e você, amados, nós somos essa igreja. Essa promessa que nós lemos em Atos 1:8, ela dura e perdura até hoje. O derramar do Espírito Santo é para mim e para você. O batizar com o Espírito Santo é para mim e para você. Aquilo que os discípulos experimentaram naqueles dias é para mim e para você. Não é algo só que foi para esses 120 discípulos, ou para os 3.000 que foram se convertidos, ou só para aqueles irmãos que viveram no tempo da igreja primitiva. A igreja, hoje, ela é atuante, ela é triunfante, fundamentada em uma promessa. Atos 1:4, vou reler. Jesus diz a eles: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Não saem de Jerusalém. Há uma promessa do Pai. Há uma promessa do Pai. É importante destacar. No livro de Atos, Lucas faz uma transição da ressurreição de Cristo para a promessa do Espírito. A descida do Espírito Santo, ela estava condicionada à subida do Cristo. Em João 16:7, Jesus fala aos discípulos assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Olha, vamos ler aqui de novo. Jesus diz a eles: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para os outros, para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Aqui Jesus está dando uma promessa aos discípulos. E o interessante, se você perceber bem o que Jesus está falando, ele diz assim: se eu não for, eu não posso mandar o Consolador. Parece que, para mim, se eu estivesse à frente de Jesus e ele estivesse dizendo isso, eu falei: mas Jesus, tu já me basta, tu já é meu Consolador. Mas olha o que Jesus está falando da importância do Espírito Santo.
Ele diz: se eu não for, eu não posso mandar o Consolador. Se porém eu for, aí eu posso enviá-lo. Aí já dá uma dimensão importante daquilo que acontece em Atos 2. Porque entendemos qual o poder e a grandiosidade desse Consolador que foi nos enviado, o Espírito Santo. Irmãos, o que nós temos hoje, o que podemos nós viver como os discípulos de Jesus, como igreja, é algo extraordinário. Se você pensar bem e ler os Antigos Testamentos, no Antigo Testamento, você vai ver que o Espírito Santo não estava lá. Há alguns versículos, há algumas passagens que sim, ele aparecia, ele movia, mas logo ele já passava. Por exemplo, em Daniel, ele orou 21 dias para receber uma resposta. Imagina se o Espírito Santo ele vivesse nos nossos dias. A resposta teria vindo imediata, estaria lá. Era algo diferente. Hoje nós temos completo acesso interno ao Senhor. O Espírito Santo está em nós, ele habita em nós, ele nos motiva, ele nos enche, ele nos traz convicção do pecado, ele está sempre conosco. Há uma importância de nós estarmos cheios do Espírito. Nessa noite, eu gostaria de expor alguns pontos que se realçam nesses 2 primeiros capítulos que eu li do livro de Atos. Há vários pontos a se destacar aqui, mas devido ao tempo, eu gostaria de expor somente alguns versículos e alguns pontos. O primeiro deles, que nós notamos aqui, havia uma promessa. Atos 1:4 diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Olha, antes de Jesus encerrar o seu ministério pessoal na terra, Jesus tomou providências para que ele continuasse ainda na terra por meio de seus discípulos, mas a partir do céu, por meio do Espírito Santo. Para que isso acontecesse, Jesus prometeu aos seus discípulos que eles nunca ficariam a sós. Como eu falei, não seria mais como Daniel, Davi, Isaac, Joel, que eles experimentavam a presença do Espírito Santo do Senhor em momentos. Agora nós podemos experimentar e estar na presença do Senhor o tempo inteiro. Ele nos prometeu, nós nunca, irmãos, nunca ficaremos a sós. Nunca, isso é uma promessa do Pai a nós. Lemos de novo, Jesus prometeu a ele, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem o quê? A promessa de quem? De Deus Pai, a qual disse eles: de mim ouvistes. Jesus prometeu aos discípulos um Consolador. Jesus prometeu o Espírito da Trindade. Nunca mais, nunca mais, nunca mais o homem estaria desamparado. O Espírito Santo é o nosso Consolador, aquele que nos revela o coração do Pai diariamente. Deus o Pai o prometeu o Espírito à igreja. Deus o Pai o prometeu um mediador, o Consolador, aquele que nos enche de poder. Deus o Pai o prometeu o Espírito Santo, ele que é testemunha em nós. Pelo poder do Espírito Santo, a vida de um cristão é capacitada para o serviço no reino de Deus. Pelo poder do Espírito Santo, nós podemos alcançar vidas. Pelo poder do Espírito Santo, nós alcançamos e fazemos coisas extraordinárias, assim como Pedro, assim como Paulo fez. Nós podemos também fazer. Meu irmão, você não foi chamado para sentar nesses bancos e ficar aí sábado a sábado, a GP e a GP. Não, a igreja do Senhor, ela move. A igreja do Senhor, ela é atuante. A igreja do Senhor, ela triunfa. A igreja do Senhor, ela se move porque o Espírito de Deus, ele habita na igreja. A promessa de Jesus, aleluia. Jesus, essa promessa, ele reafirmou várias vezes. Em João 14:26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Olha que Jesus prometeu a nós que o Espírito Santo, ele seria o quê? O nosso Consolador, aquele que nos ensina e faz nos lembrar da palavra. Irmão, você não tem mais desculpa para não saber da palavra. Se você está cheio do Espírito, você anda em verdade. Se você está cheio do Espírito, você rompe barreiras, você é triunfante, você é vencedor no Senhor. Em João 15:26, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que ele procede,
esse dará testemunho de mim. Então quem dá testemunho do Senhor, de Jesus em nós? O Espírito Santo. É por isso que nós precisamos estar cheios dele. É por isso que nós precisamos buscar a sua presença. É por isso que nós precisamos ser batizados no Espírito. A promessa de Jesus a ele foi condicionada a algo, a obediência irrestrita. Jesus disse a eles: não se arredem, não se ausentem de Jerusalém. E aqui eu levanto um ponto. Há tantos de nós que talvez já estamos há 10, 15 anos na igreja, e você talvez esteja se perguntando: eu nunca experimentei o Espírito Santo, eu não sei o que é isso. Eu já vi irmãos orando, chorando, falando em línguas, outros tendo experiências enormes, mas eu não sei o que é isso. Talvez você se pergunte, que diga: eu oro, eu busco, e não acontece nada. Mas irmão, eu quero lhe dizer uma coisa que nós vemos aqui no mandamento que Jesus dá a esses discípulos: a obediência restrita. A obediência restrita. Devemos obedecer às Escrituras e os mandamentos do Senhor. Logo depois nós vamos estar lendo Atos 2:38, que nós já lemos também, e ali nós vamos ver o que acontece para nós recebermos o Espírito Santo. Mas irmãos, para nós recebermos o Espírito Santo, nós temos que perseverar. Nós não temos que nos ausentar da oração. Nós temos que continuar firmes. Nós temos que continuar na busca, com sede e fome da palavra. Quantos de nós sabemos esperar e perseverar no mandamento do Senhor? Deus nos deu uma palavra, Ele prometeu, e se não sabemos esperar, como podemos receber o Espírito Santo? Agora eu te faço uma pergunta. Sabemos, o Pentecostes acontece 50 dias depois da ressurreição, e Jesus ficou com os discípulos 40 dias, como nós lemos. Então quer dizer que do 40 dias, mais ou menos 10 dias, até o descer do Espírito Santo no Atos 2, os discípulos ficaram buscando. Agora imagine se os discípulos fossem igual a mim e a você. No quinto dia eles existissem. O que teria acontecido? Mas não, eles perseveraram. Eu acredito que se o Espírito Santo não tivesse descido no 10º dia, ou tivesse demorado mais 15, mais 20, eles continuariam naquele cenáculo, naquele quarto, buscando a presença do Senhor, porque eles sabiam que Jesus já havia prometido algo a eles. Eles sabiam e tinham ouvido do próprio Senhor Jesus que Ele derramaria um consolador sobre a vida deles. Irmão, o Senhor prometeu, Jesus prometeu um consolador a mim e a você. Para você receber esse consolador, basta que você o busque, basta que vocês perseverem, basta que você obedeça. Graças a Deus que os discípulos se mantiveram firmes. Eles não desistiram, eles não fugiram, eles não tiveram medo, mas eles perseveraram. Meditando no porquê Jesus ordenou eles permanecerem em Jerusalém, várias coisas me vieram à cabeça essa semana. Vemos a importância de Jerusalém. Vemos a importância de Jerusalém, um lugar onde Jesus mandou eles ficarem. Porque o lugar do fracasso, da morte de Cristo, lugar onde Jesus foi crucificado, ali haveria de ser o território da vitória. O mesmo lugar onde Cristo foi humilhado, ali deveria também ser o local onde ele seria exaltado. O palco do padecimento deveria também ser o cenário do derramamento do Espírito. É ali em Jerusalém, a cidade onde Jesus foi rejeitado, açoitado, ferido e crucificado, haveria de ser o lugar onde começaria o novo testemunho dele. E é este testemunho, irmãos, é eu e você. Esse testemunho é a igreja do Senhor. Nós testemunhamos o reino vivo e ativo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a manifestação do reino de Deus na terra. É eu e você. Não são essas paredes. Eu e você somos a igreja do Senhor. Eu e você manifestamos o reino de Deus nessa terra. Então quando você está no seu trabalho, ali está o reino de Deus. Aí então quando você está na sua escola, ali está o reino de Deus. Aí quando você está na sua família, na sua casa, ali está o reino de Deus. Ali o reino de Deus opera. E como nós lemos no Velho Testamento, onde o reino de Deus opera, ali Deus está. Onde o reino de Deus está, ali o Espírito Santo está. E ali ele se move. Irmão, nós devemos viver essa verdade. Nós devemos viver essa verdade. Nós, a igreja de Cristo, nós somos o corpo. Nós somos o corpo e nós somos triunfantes. Nós não podemos ser abalados. A igreja está de pé. A igreja pode ser perseguida, mas ela nunca será destruída.
nunca será abalada, porque o Espírito de Deus foi derramado sobre nós, porque o Espírito de Deus foi derramado sobre a igreja. Então não há nada, não há potestades demoníacas que podem derrubar a igreja, não há inferno, não há cadeias, não há diabo, não há lança nenhuma que pode te derrubar, porque o Espírito de Deus está sobre nós. Aleluia, nunca poderemos ser abalados. Irmãos, eu repito, devemos viver como uma igreja triunfante. Não devemos nos esconder, não devemos nos aquietar. Devemos declarar pelas ruas, como nós cantamos, nas cidades, o nome de Jesus. Declarar que Ele vive, que Ele é a vida, que Ele é a salvação. Que Ele é a vida, que Ele é a salvação. Aleluia. Em segundo lugar, o batismo com o Espírito Santo. Atos 1:5. Jesus diz aos discípulos: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o quê? Com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Olha, de novo ele promete. Vós sereis o quê? Batizados com o Espírito Santo. Irmãos, mais uma vez, essa promessa é para mim e para você. É para mim e para você. Se você ainda não foi batizado pelo Espírito Santo, hoje é sua noite. Hoje é sua noite. Hoje é sua noite. Aleluia. O termo batismo com o Espírito Santo tem sido muito debatido e gerado discussões acaloradas e muitas distorções nas últimas décadas. Infelizmente, muitos estudiosos acreditam que o batismo com o Espírito Santo é só uma experiência distinta. Outros defendem que é uma evidência, é o falar em outras línguas. Há aqueles, porém, que entendem que o batismo com o Espírito Santo se dá na conversão, quando somos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito. Mas é importante entender o que Lucas está falando aqui. Embora que o Espírito Santo já tivesse agido antes do Pentecoste, no Velho Testamento, ou por meio de Jesus, sua dispensação plena, a dispensação plena, o derramar pleno do Espírito Santo, começou em Atos 2. Pois foi só quando Cristo foi glorificado, é que o Espírito Santo foi derramado para estar para sempre com a igreja. O que Lucas está falando é da vinda definitiva do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para habitar na igreja e também para nos capacitar de poder para testemunharmos o Evangelho. Ele é pelo mover do Espírito Santo que a igreja triunfa. É pelo mover do Espírito Santo que a igreja entra em presídios e presos são transformados. Amanda. É pelo poder do Espírito Santo. Não é pelo nosso intelecto. Não é pelo nosso intelecto. É pelo mover do Espírito Santo que, como nessa manhã nós entramos e as crianças dançaram e participaram do encontro com velhos, que aqueles velhos e senhores podem receber a presença do Senhor. É pelo poder do Espírito Santo em nós. É pelo poder do Espírito Santo que a depressão não resiste e os cativos são libertos. É pelo poder do Espírito Santo que o enfermo é curado. Nós não somos abalados ou derrotados, irmãos. Andamos de fé em fé, em glória, pelo mover do Espírito Santo de Deus em nós. O batismo com o Espírito Santo, ele nos reviste com o fim de ungir e capacitar os filhos de Deus para servir o reino de Deus de forma eficaz. Então, irmão, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, eu digo mais uma vez a você: tenha sede e fome, porque hoje é a sua noite. Hoje é a sua noite. Em terceiro lugar, o local. Atos 1:13 diz assim: quando ali entraram, subiram para o cenáculo. Ou como eu disse antes, nós lemos na NVI, ou também chamado de aposento onde estavam hospedados. O cenáculo, ou aquele local, aquele quarto, foi o palco das promessas e o lugar da busca. Ali, Jesus orou pelos discípulos, e ali os discípulos oraram pelo derramamento do Espírito. Foi ali que os discípulos ficaram inquietos, e provavelmente ficaram depois da crucificação de Jesus. Mas ali também foi o local que eles recobraram o ânimo. O mesmo palco da tristeza tornou-se o cenário da expectativa mais gloriosa. O mesmo palco da tristeza tornou-se o cenário da expectativa mais gloriosa. E quem sabe este local, esse prédio aqui, não é o nosso cenáculo. Não é o nosso quarto mais alto, não é o nosso upper room, onde o derramar do Espírito Santo
vai acontecer dia após dia, em todas as vezes que nós reunimos. Oh, meu irmão e minha irmã, o derramar do Espírito Santo é para todos nós, é para todos, a promessa é para todos. Aleluia. Durante os 40 dias, entre a sua ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo, ele apareceu aos discípulos e ofereceu provas incontestáveis da sua ressurreição física. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15:6, ele diz assim, que relata que Jesus apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez só. Mas é interessante destacar, quando nós lemos Atos 1, de que esses mais de 500 irmãos, somente 120 subiram ao cenáculo. Não existe uma explicação detalhada a respeito do porquê essas outras mais de 380 pessoas não subiram ao cenáculo ou estiveram nesse quarto com os discípulos. Talvez o local não comportaria todos eles, mas eu sei de uma coisa: se eu estivesse vivendo naqueles dias, se eu fosse um daqueles mais de 500 que viu Jesus, eu estaria naquele cenáculo. Eu não arredaria o pé dali, não só por saber depois de ler as escrituras do que aconteceu, mas porque Jesus, ele prometeu algo. Aí eu faço uma pergunta para você. Nós sabemos que Jesus, o derramar do Espírito Santo é uma promessa. E o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos buscando esse derramar? Será que nós estamos buscando esse avivamento? Será que nós estamos buscando isso? Ou nós só estamos buscando nossos próprios prazeres dentro da igreja? Ou nós estamos só buscando os mimos de Deus? Será que essa promessa nós acreditamos mesmo nela? Ou talvez, eu vou supor aqui, somos esses 380 pessoas que disseram, ele prometeu, ele está glorificado, mas eu estou com medo, eu não vou para esse cenáculo, eu vou esperar para ver o que vai acontecer. A ausência dessas pessoas me deixa perplexa. Porque como o próprio Jesus ressuscitado falou para você e disse, apareceu para você várias vezes e disse, eu vou mandar, eu não vou deixar você sozinho não, eu vou, mas eu vou mandar um Consolador, o próprio Espírito de Deus estará com vocês. Irmão, muitos de nós temos vivido como esses 380 pessoas, principalmente depois da pandemia. Vimos muitos crentes que não se reúnem em corpo mais, muitos desistiram de reunir e agora só participam de cultos online. Muitos disseram, eu não vou mais, já arranjei outro programa para o domingo de manhã, já arranjei outro programa para o sábado à noite, agora eu assisto quando eu quiser, on demand. Mas irmão, a igreja não é um organismo dividido, a igreja é um corpo. É um corpo e ele é feito de juntas e ligamentos, e esse corpo eles têm que estar junto. Se nós virmos aqui o que Jesus falou, não arredem o pé de Jerusalém, fiquem juntos. Jesus não disse, não arredem o pé de Jerusalém, fica um canto, outro canto e fiquem lá. Não arredem, eu vou descer. Não, ele falou, fiquem juntos. Aqui nós vemos a outro ponto. Para o derramar do Espírito Santo, nós temos que buscar juntos. Nós temos que estar juntos. Juntos nós temos que estar. A igreja é um corpo. A igreja é um corpo, e como não é o corpo, é o seu corpo. Nós somos feitos de juntas e ligamentos. O braço, ele não pode estar lá e eu aqui. A minha cabeça não pode estar lá, sentado no banco e eu aqui. E um corpo, só um tronco andando sem uma cabeça. Mas parece que nós vivemos assim. Nós não estamos unidos, nós não oramos em unidade. Uns oram, outros não. Outros buscam, outros não. Outros vêm às reuniões, outros não. E por qualquer coisa desistimos, ou por cansaço dizemos, hoje não. Nós não procuramos e temos ansiedade de estarmos juntos. Mas deve haver alegria de quando nós chegarmos aqui e estarmos juntos. Deve haver alegria de quando o GP chegar. Eu imagino os discípulos lá, a igreja primitiva. Imagina eles chegavam e diziam, hoje é dia de se reunir. Hoje eu vou estar com meu irmão Benjamin, nós vamos repartir o pão. Talvez não tenha pão suficiente, mas eu sei se eu orar, aquele pão vai se multiplicar, porque Jesus multiplicou pão, e Ele disse que eu posso fazer as mesmas coisas, e o Espírito Santo de Deus está comigo. Você imagina viver dessa forma? Irmão, para viver em fé desse jeito, nós temos que estar unidos. Mas eu sei de uma coisa, e eu não vou entrar nesse ponto, mas eu vou dizer para você, vou deixar essa deixa. Haverá um dia que nós vamos ter que viver assim.
Haverá um dia que nós vamos viver assim. Nós vamos ter que viver juntinhos, você vai ter que me aguentar. Assim como o Zagalo disse, você vai ter que me engolir. Porque eu sou chato, eu sei que eu sou. Mas eu sei que tem muita gente que gosta de mim também. Como eu disse, o corpo se reúne em forma congregacional, irmão. Juntos nós louvamos ao Rei. Juntos nós devemos clamar. Juntos nós devemos louvar ao Senhor. Juntos nós devemos congregar. A igreja online, essa é uma invenção do diabo. Isso aí é uma invenção para dividir. O diabo é astuto. Não siga isso não, você que está assistindo pela internet. Vai e se reúne com alguém, com uma igreja. Se você está pela nossa vizinhança, venha aqui estar em Marlboro. Venha estar aqui aos sábados. Não fique aí no seu sofá, quietinho, assistindo, tomando uma Coca-Cola. Venha estar conosco aqui. Irmão, se fosse você seria um daqueles 380 ou você faria parte dos 120? Quem seria você? Eu espero que você dissesse, não, eu sou o 120, eu quero estar lá. Então se você quer estar lá, irmão, vamos nos unir. Vamos buscar o Senhor intensamente juntos. É bom destacar, como falei, que para o derramar do Espírito Santo, Jesus ordenou aos discípulos que ficassem juntos. Junto como igreja devemos orar. Juntos como igreja seremos batizados pelo Espírito Santo. Juntos teremos visões. Assim como Joel disse, juntos profetizaremos. Juntos nós expulsaremos o mal e trazeremos a luz às trevas. Juntos como um corpo a igreja prospera. Em quarto lugar, a oração. Atos 1,14 diz assim, vou pegar só uma frase: todos estes perseveravam unânimes em oração. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Aqueles discípulos estavam reunidos no cenáculo. Não havia no meio deles dúvida da pessoa de Jesus. Não havia neles dúvida da promessa de Jesus. O cansaço não os preocupava. A fome não os preocupava. A perseguição dos romanos ou dos fariseus não os preocupava. Se o derramar do Espírito Santo demorasse mais de 10 dias, tenho certeza que ali eles não arredariam o pé e estariam juntos buscando o clamor pelo Senhor, até que Ele viesse. Eles aguardaram o revestimento de poder com súplicas. Um famoso teólogo chamado Werner de Boer disse que, com acerto, a espera não é nem impaciente e agitada, nem vazia e inativa. Ele diz assim, ela é plena de perseverar em oração. Eu vou dizer mais uma vez para você entender. A espera, aquilo que os discípulos esperaram, não é nem impaciente e agitada. Ela não é vazia e nem inativa. Esperar não é inativo. Mas ela sim é plena, esperar. Quando nós perseveramos em oração. Amém. Quando perseveramos em oração, pode durar 10, pode durar 15 dias, pode durar 2 meses, pode durar 3 meses, pode durar 6 meses, pode durar 1 ano. Mas perseverar em oração, ela é plena. Como o pastor falou semana passada, infelizmente nós não temos que sair daqui. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu tenho certeza que se ainda não aconteceu e Deus não deu ao pastor aquilo aonde nós vamos estar, eu tenho certeza que nós vamos perseverar juntos, não? Amém. E sabemos que se demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, nós vamos perseverar e clamar juntos, pacientes, porque perseverar em oração é bom. Aqueles discípulos permaneceram unidos, coesos na busca, em harmonia. Eles se mantiveram perseverantes na oração, até que todos foram revestidos de poder. Aí eu faço uma pergunta para você. Você está disposto a perseverar juntos? Vira para o seu irmão que está ao seu lado e pergunte para ele assim: você está disposto a perseverar comigo? Diga ele, você está disposto a orar comigo? Você está disposto a receber o derramar do Espírito Santo comigo? Aleluia! Quem está? Você pode dizer amém? Aleluia! Irmãos, se queremos nadar em águas profundas, se queremos o derramar do Espírito Santo, nós temos que nos unir e buscar a sua presença sem cessar. Devemos nos unir em oração, perseverar em oração,
até que todos nós chegamos a ser revestidos de poder. Até que todos nós chegamos a ser revestidos de poder. O Espírito Santo é a dádiva divina que capacita e guia a igreja. Sem o Espírito Santo a igreja não flui. Sem o Espírito Santo não temos a revelação da pessoa de Jesus. Sem o Espírito Santo não rompemos os grilhões da morte. As trevas e o medo prevalecem sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, infelizmente, somos parasitas, sem captação, capacitação e sem rumo. O Espírito Santo é a dádiva divina que capacita e guia a igreja. Irmãos, a atitude de oração, ela corresponde diante de Deus. A atitude que corresponde diante de Deus é o nosso nível de adoração. Aleluia! É na medida em que a igreja ora, é que ela recebe o Espírito Santo. Eu repito, é na medida que a igreja ora, que ela recebe o Espírito Santo. Quantos de nós que não conseguimos, infelizmente, de permanecermos unidos em oração. Infelizmente, nós temos caído nas ciladas do diabo, porque ele tem usado de táticas diferentes para nos deixarmos quietos. Ele parece que não se importa mais de nos dividir. Antigamente, o diabo tentava dividir a igreja, com discussões, brigas, mas hoje ele não usa muito isso. Hoje ele está interessado de deixar-nos quietos, consolados ou satisfeitos. Satisfeitos com o dia a dia, satisfeitos com um banco confortável, com luzes bonitas, um louvor bem tocado. Satisfeitos com uma mensagem que nos impulsiona a viver mais uma semana. E assim ele tem enrolado e tem fechado as suas vendas. Somos muito acomodados e a verdade, somos preguiçosos. Não nos preocupamos em criar uma atmosfera, um ambiente onde o Espírito Santo possa se mover. Nós não nos preocupamos em criar um local, uma atmosfera, um ambiente onde ele pode se mover. Logo começamos a nossa oração, 15 minutos depois, ou até 5, já cessamos. Nós não perseveramos. Mas vemos na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, em Jesus, homens que oravam sem cessar, até que do alto vinha a resposta. Nós precisamos irmãos, orar sem cessar. Nós devemos nos preocupar com o ambiente, em um ambiente onde que podemos ser, um ambiente onde o Espírito Santo possa descer. Senhor, irmãos, nós devemos criar um ambiente onde que o Espírito Santo ele se mova sem precisar de instrumentos. Um ambiente onde ele se mova ou sem precisar de uma música bem tocada, ou sem precisar de uma palavra forte, onde a nossa própria sede, onde a nossa própria fome é suficiente para nós buscarmos e levantarmos as nossas mãos e dissermos: Jesus, aqui estou, Jesus, eu preciso mais de Ti. Amém. Até quando, irmão, seremos preguiçosos para orar e clamar? Meu irmão e minha irmã, o avivamento só acontece quando a igreja persevera. No dia de Pentecostes, todos estavam cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios, não foi somente alguns. A palavra relata que todos receberam. Todos receberam. Espírito Santo, vem e derrama sobre nós o Teu poder. Vem, Espírito Santo, e derrama sobre nós o Teu poder. Derrama sobre nós o Teu poder. Agora eu gostaria de pular para o Atos 2, o Pentecostes. E eu quero sabendo que o horário já está passando, eu gostaria de ser bem rápido e sucinto nas últimas palavras. Atos 2. Primeiro, nós sabemos que o Pentecoste era uma festa que acontecia 50 dias após o sábado da semana da Páscoa. Portanto, era o primeiro dia da semana. Era também chamado da festa de colheitas e da festa das primícias. Irmãos, Cristo, Ele ressuscitou e Ele é a nossa primícia. E durante esses 40 dias, Jesus deu provas incontestáveis da sua ressurreição, com várias aparições diante dos discípulos. John Wesley afirma que no Pentecoste do Sinai, no Antigo Testamento, e no Pentecoste de Jerusalém, no Novo Testamento, aconteceram duas grandes manifestações de Deus: a legal e a evangélica. Uma foi da montanha,
e a outra do céu. A primeira foi terrível e a segunda foi misericordiosa. Eu achei interessante demais o que John Wesley escreveu. Eu vou ler de novo. Ele afirma que no Pentecoste do Sinai, no Antigo Testamento, e no Pentecoste de Jerusalém, no Novo Testamento, aconteceram duas grandes manifestações de Deus: a legal e a evangélica. Uma foi da montanha e a outra do céu. A primeira foi terrível, mas a segunda foi misericordiosa. Em segundo lugar, a espera do Pentecostes, Atos 2:1. A palavra diz: e todos estavam reunidos no mesmo lugar. Os 120 discípulos, como eu falei, eles não arredaram o pé daquele lugar, até que de repente o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Os discípulos estavam fundamentados na promessa do Pai, anunciada por Jesus. Havia no coração deles uma expectativa do revestimento de poder. Todos estavam no mesmo lugar, com o mesmo propósito, buscando o mesmo revestimento do Espírito. O derramar do Espírito foi um fenômeno celestial. Não foi algo produzido, não foi algo ensaiado e fabricado. Ele aconteceu, foi algo verdadeiramente do céu. Foi incontestável, foi algo irresistível que aqueles discípulos experimentaram. Foi algo soberano, ninguém pôde reproduzi-lo. Ele foi eficaz. Ninguém pode desfazer os seus resultados, porque aqui nós podemos ver os resultados daquele dia. Ele foi definitivo, ele veio para ficar para sempre com a igreja. E se eu quero esse derramar, eu quero esse derramar nessa noite. Eu quero presenciar esse avivamento da igreja, porque é uma promessa. Porque é uma promessa para mim e para você. Eu pediria que você se levantasse agora onde você está.